Salve, salve, turma! Eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online. Aqui neste nosso curso chamado Gramática para Passar. É isso mesmo. A partir de agora, nós começaremos com uma breve revisão sobre o que falamos no bloco anterior. E aí, eu começo com você ali nas orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas, reduzida de infinitivo. Nossa, professor, cansa até falar, né? É, cansa até falar. Mas aí você vai perceber o quanto que é fácil isso. Claro, é muito fácil, na tela. Turma, olha só. Veja aqui algumas frases, eu quero que você identifique a função do que em cada uma delas. Não precisa falar se a oração é subordinada. Não, ainda não. Mas eu quero que você identifique a função do que. Então, veja. É importante que vocês estudem. Ó. É importante, professor. É importante. Veja bem, ó. É importante isso. Tá vendo? Importante que vocês estudem. Tá vendo como é que cobriu isso aqui dentro? Ó? É importante isso. Se cobriu isso, qual vai ser a função desse que? Como cobriu isso, significa para nós que o que é uma conjunção integrante. Se o que é conjunção integrante, aí você já sabe. Introduz, oração, subordinada, substantivo. Legal. Agora, olha só a número 2. A número 2 e a número 3. Olha que legal. A dúvida que eu tinha acabou. Aí qual é a dica? Você tentar isolar a oração subordinada da oração principal. Isso vai te ajudar. Ó, o que é que acabou? Professor, a dúvida. Então, aqui, ó. Isola essa aqui, ó. Que eu tinha. Só isolar. A dúvida acabou. Veja que no lugar do que, trocar aqui por a qual, ó. A dúvida, a qual. Veja que esse que está retomando aqui a palavra dúvida. Significando que esse que só o que, tá? O que é o pronome relativo. Sendo o pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Ah, professor. Agora, número 3, ó. A dúvida de que ele chegaria até aqui acabou. O que é que acabou? Professor, a dúvida. Então, vamos isolar a oração de novo, ó. De que ele chegaria até aqui. Então, pronto, ó. Então, isolei a oração de novo. Porque a dúvida acabou. Agora, que dúvida? A dúvida de que ele chegaria aqui. Tá. No lugar desse que caberia a qual? Dúvida da qual ele chegaria? Não. Na verdade, ó. A dúvida. Agora a dúvida é disso. Tá vendo? Por quê? Porque na anterior, vamos comparar aqui. Vamos comparar. Na número 2, o que eu observo é que esse que está retomando a palavra dúvida. Dando a entender o seguinte, ó. Eu tinha a dúvida. Eu tinha o quê? Eu tinha uma dúvida. Então esse que retomou a palavra dúvida. Já na número 3, é a dúvida disso. O que é que acabou? A dúvida disso. De que ele chegaria até aqui. Então observe a diferença na tela. Acompanhe comigo. A diferença é que na número 3, esse que, ele é uma conjunção integrante. Este que, ele é conjunção integrante. Tá? Então o que é uma conjunção integrante? A dúvida disso acabou, ó, de que ele chegaria até aqui. Então esse aqui é conjunção integrante. Ah, professor. A número 4, ó. A número 4 traz para você o quê? Número 4 diz assim, ó. A ideia de que as mulheres são frágeis é arcaica. A ideia de que as mulheres são frágeis é arcaica. Então, a ideia... Vamos separar as orações. Separa aí para mim, professor. Olha lá, ó. De que as mulheres são frágeis. O que é arcaica? Né? A ideia. Então, veja que a ideia disso. Eu sei que a dúvida maior do candidato é quando o tema anterior é um nome, né? Porque muitas vezes o menino pensa que é o quê? Pensa que, nesse caso, seria um pronome relativo. Mas observe, a ideia disso é arcaica. Então, se coube um disso aí, é porque esse que é a conjunção integrante. Então, vamos anotar aqui. O que é conjunção integrante? Claro, se o que é conjunção integrante, nós já sabemos, introduziu a oração subordinada substantivo. Claro que eu vou falar de tudo isso com você ainda.
E essa número 5, algo bem interessante. Olha, não disse o que pedi. Aí o menino, não disse isso, né, professor? Não. Aqui, eu já até estudei isso com você lá no passado. Aqui é o seguinte, ó. Passa uma barrinha pra mim aqui. Pronto, passamos, né? Veja que no lugar desse o caberia a palavra aquilo, ó. Não disse aquilo. Não disse aquilo, o qual pedi. Ou seja, eu pedi aquilo. Esse que está retomando a palavra aquilo. Ou seja, este que é pronome relativo. Eu até te ensinei no passado aqui que quando eu encontrasse um o que, o o seria o pronome demonstrativo, tá? Vou colocar aqui, ó, PD, pronome demonstrativo. O o é o pronome, o ozinho, tá? O o é o pronome demonstrativo e o que é o pronome relativo. Eu vou reforçar isso ainda com você, tá? Agora eu quero fazer uma questão de prova. Questão 179. Traz assim. 179. 179. Considerando o segundo parágrafo nas orações. Os glóbulos vermelhos têm uma identidade que permite a classificação. Olha só, tem uma identidade, professor, a qual permite a classificação. Você concorda que esse aqui está retomando a palavra identidade? É verdade, ó. Tem uma identidade a qual permite a classificação. Quer dizer que esse que, ele é pronome, vamos anotar? Ele é um pronome relativo. Pronome relativo. Continue, ó. É possível que filhos tenham um tipo sanguíneo diferente. É possível, ó, professor, que filhos tenham um tipo sanguíneo diferente. É possível isso, porque isso é possível, está vendo? Significando que esse que aí dentro, ó, o que? Só o que, tá? O que é a sua conjunção integrante. O que é conjunção integrante, tá? Então é possível isso, que filhos tenham um tipo sanguíneo diferente. Legal. Então observamos aí o seguinte, que o primeiro que lá no contexto é pronome relativo e o segundo é conjunção integrante, a letra E. Você até viu que ele chama de conjunção subordinativa integrante. Por que subordinativa? Porque introduz uma oração subordinada. Claro que ela é subordinada o quê? Substantiva. E agora você começa comigo nas orações subordinadas substantivas. O que eu já comentei com você, eu já anotei, então aqui não há necessidade de que eu escreva novamente, por isso eu já coloquei aqui na tela para ganharmos tempo. A oração subordinada substantiva, nós sabemos que ela pode ser subjetiva, é a única que tem um nome diferente, né? Subjetiva, porque o menino não vai falar, ah, professor, oração subordinada substantiva sujetiva. Não, não é sujetiva, ela é subjetiva. Né? E ela pode ser objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa positiva e agente da passiva. Lembrando que nós já falamos dessas orações lá atrás. Falamos. Lembra quando eu falava sobre sujeito oracional? Objeto direto oracional? Complemento nominal oracional? Pois é, nós falávamos disso lá atrás, só que eu chamava de objeto direto oracional. Agora, o nome mudou. E a história não muda, a história é praticamente a mesma. É uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Pronto, subjetiva. E eu vou mostrar para você, passo a passo, como cada uma delas pode acontecer. Aqui, eu já trouxe para você as frases, e eu quero que você observe a primeira comigo, na tela. Vamos lá. Convém que você revise esta matéria. Ah, isso, convém, né? Convém que você revise essa matéria. Qual a função desse quê? Vamos lá? Ó, convém que você revise esta matéria. Professor, convém isso. É verdade, professor. Convém isso. Tá bom. E aí, este que, eu já posso afirmar aqui que ele é conjunção integrante. Posso ou não posso? Posso, professor. Conjunção integrante. Conjunção integrante. Legal. Se o que é conjunção integrante? Turma, introduz uma oração. Qual o nome da oração? Oração subordinada de natureza substantiva.
Beleza. Até aí tudo bem. Ó, você usa o macete macetoso que você aprendeu aqui com o tio Lucas. Olha só. Oração, subordinada, substantiva. E o I, professor? O I de integrante. Certo? Certo, professor. Então, ó. Agora, o que vai acontecer na sua prova é o seguinte. O examinador vai perguntar. A segunda oração do período. Eu já sei o que é período. Já sei que é período composto, ó. Convém e revista, 2 orações, período composto, tá bom. A segunda oração do período desempenha o papel de objeto direto da primeira. Entendeu a pergunta? Segunda oração é um objeto direto da primeira. E aí? Certo ou errado? A segunda oração é objeto direto da primeira. O que o menino faz aqui? Ah, professor, tá certo, né? Ó. Convém. Convém o quê? O menino ainda faz assim com a seta com a mão, ó. Convém? Isso, professor. Convém o quê? Convém que você revise essa matéria. Convém mesmo, viu? Convém mesmo. Importante. Tô vendo que é importante. Porque, observe, para com isso. Você tem que analisar o texto e a primeira coisa que você faz é olhar para quem? Para o verbo. Cadê o verbo? Convém, na tela. Vamos voltar lá ao começo do nosso curso. Vamos voltar. Convém. Achou o verbo? Nós temos algumas informações importantes que eu anotei no seu caderno. Eu anotei no seu caderno que você vai falar, olhei para o verbo e vou atrás do sujeito. Claro, o sujeito pode ser um sujeito inexistente. Não é o caso. Pode ser um sujeito indeterminado. Não é o caso. Porque sujeito indeterminado é verbo no plural ou com a partícula C. Não é o caso. Pode ser... eu posso pensar no sujeito elíptico, professor. Mas ele é subentendido? Não é. Realmente, professor. Mas aí, beleza. Mas eu também preciso considerar que o sujeito pode estar o quê? Posposto. O sujeito pode estar depois do verbo. E é o caso. Porque que você revise a matéria, convém. Isso convém na tela. Acompanhe. Observe. Isso convém, o verbo convir aqui é verbo intransitivo. A oração é subordinada substantiva? Subjetiva. Peraí. Compare comigo com o seguinte texto. O ministro alega que existem indícios de corrupção. Qual a função do quê? Professor, o ministro alega isso. O ministro alega isso. Legal. Então, se coube o isso, eu já sei que este que é conjunção integrante. Legal, professor, conjunção integrante. Se este que é a conjunção integrante, ele introduziu oração subordinada substantiva. Aí eu preciso saber a função sintática. Eu vou olhar para quem? Para o verbo. Alega. Identificado o verbo, você vai atrás do seu sujeito. Quem é que alega? Olha a pergunta. Quem alega? O ministro. O ministro é o sujeito. E quem alega? Alega alguma coisa. Alega o quê? Significando que o verbo alegar é VTD. E a oração subordinada substantiva aqui, ó, é objetiva direta. Você que é meu aluno, que está acompanhando o curso atentamente, já viu isso lá atrás comigo. Já mostrei isso lá no período simples, eu mostrei. Olha só. Olha a pergunta. Quem alega o quê? Tá vendo? Quem alega o quê? Essas são as perguntas. Você pergunta isso aqui dentro. Quem alega o quê? Professor, o ministro alega alguma coisa, ó. Quem alega o quê? Vamos voltar? Faça a mesma coisa aqui pra mim, vai. Veja se é possível. Seja sincero. Quem convém o quê? Não, professor. Como assim, quem convém o quê? Não faz sentido. Olha a diferença. Aqui, alguém alega alguma coisa. O ministro alega alguma coisa. Então, aqui nesta questão, o examinador vai perguntar em que existem indícios de corrupção, se esta oração é um objeto direto da primeira. Perfeito? Perfeito. É objeto direto da primeira? É um objeto direto da primeira. Agora, neste exemplo aqui,
que você revise esta matéria já não é objeto direto. É sujeito. Porque isso convém na tela. Vamos entender mais. Ó. Nossa, professor. Tem que revisar. Ó. Olha só. Acontece que você não revisa. Você tá com raiva hoje? Tô com raiva. Eu tô bruto, né? Acontece que você não revisa. Aí o menino fala assim: professor, acontece alguma coisa, né? Acontece isso, acontece o quê? Acontece que você não revisa. Para com isso. Olha, dá pra perguntar: quem acontece o quê? Tenta, vai. Quem acontece o quê? Professor, não rola mesmo não. Quem acontece o quê? Não dá pra falar quem acontece o quê. Não tem como. Por quê? Porque isso acontece na tela. Continue. Olha só. Isso acontece. Então, vamos lá, vamos anotar. Porque, ó, acontece, professor, isso que você não revisa. Então, esse que é conjunção integrante. Coloca aí, conjunção integrante, professor. Conjunção integrante. E sendo conjunção integrante, introduziu oração subordinada substantiva. Certo, professor? Agora, olhando para o verbo, o que é que acontece? Isso acontece. Então, oração subordinada substantiva, por favor. Subjetiva. E o verbo é intransitivo. Você precisa olhar o contexto. Professor, aprendi, quer ver? Então, quero ver. Vou mostrar que você não entendeu. Ô, professor, para com isso. Olha o segundo exemplo. Espera-se que os genéricos sejam bem mais baratos. Isso foi exemplo na prova da Anvisa. A prova da Anvisa trouxe esse exemplo aí, tá? Espera-se que os genéricos sejam bem mais baratos. Professor, espera-se isso. Pode ser? Espera-se isso. Legal, então vou colocar aí, ó. Espera-se isso. Vamos colocar. Espera-se isso. E se cobriu isso, qual é o nome desse que, por favor? Este que é conjunção integrante. Conjunção integrante. Legal? Aí, se esse que é conjunção integrante, introduz que oração? Introduz oração subordinada substantiva. Aí o que o examinador vai perguntar para você? Vai perguntar se essa oração aí, ó, que os genéricos sejam bem mais baratos, se essa oração é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ele quer saber se é um objeto direto da primeira. Aí você vai olhar para a primeira. Quem é? Eu espero. Aí você faz as perguntas. Veja se é possível. Quem? Professor, aqui ó. Quem? Porque alguém espera. E quem espera, espera alguma coisa. Espera o quê? Ó, professor. Ó, quem espera, espera alguma coisa. O verbo é PTD. É transitivo direto. Né? Ó, quem espera, espera alguma coisa. Ó. Espera o quê? Professor, o examinador está me perguntando aqui, ó, se que os genéricos sejam meio mais baratos, se é um objeto direto do espera. Aí quem espera, espera alguma coisa. Espera o quê? Professor, objetiva direta. Aí quando eu falo que dá vontade de pegar a cabeça do menino, esfregar lá no muro chapiscado para ver se aprende, eu sou bruto. Eu sou um ogro, né? Eu sou bruto. Professor, mas você é bruto demais. Não, você não presta atenção. Não revisa. O que faz o seu coração bater mais forte? Vai, me fala. Conta comigo, vai, me conta. O que faz o seu coração bater mais forte? Ih, professor, é verdade, não é? Tem um cara que faz o coração bater forte aqui, tem ou não tem? Claro que tem. Olha só. Partícula C fazendo meu coração bater mais forte na tela. Porque quando eu acrescento a partícula C junto a um verbo transitivo direto, VTD, o objeto direto deixa de ser objeto direto e se torna sujeito, professor. Então, não é objeto direto, é sujeito. É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Porque esse se é uma PA, é uma partícula
apassivadora, porque isso é esperado. Isso daqui é voz passiva sintética. Ah, professor, é verdade. Tá vendo? Espera-se isso, porque isso é esperado. Acrescentou-se partícula C junto ao VTD, você habilita o OD, vai virar sujeito? Professor, é mesmo. Tá vendo? Continue comigo. Vá para o próximo exemplo. Ficou claro. Ficou claro que o aluno não revisou o assunto. E ficou bem claro para mim mesmo isso agora, né? Ficou claro que o aluno não revisou o assunto. Vamos lá. Olhe para o verbo aí. Ficou claro, professor. E ficou claro o quê? Ficou claro isso aí, ó. Ficou claro isso, professor. Não, professor, mas eu vou mudar a história. Agora eu vou revisar. Amém? Amém, por favor, né? Ficou claro isso, significando que esse aqui é uma conjunção integrante. O que é conjunção integrante? Tá, ó. Ficou claro isso. Olha lá. Então, se esse aqui é conjunção integrante, ele introduz uma oração o quê? Uma oração subordinada substantiva. Ó, ficou claro alguma coisa, professor? Ficou claro? Isso. Introduzindo a oração subordinada substantiva. Perfeito. Agora, eu tenho que olhar para o verbo ficar e perguntar, cadê o sujeito dele? É sempre assim. O que é que ficou claro? Isso. Então é uma oração subordinada, substantivo o quê? Subjetiva. E aqui o verbo ficar é um verbo de ligação. Afinal, claro é predicativo do sujeito. Porque isso ficou claro. Está vendo? Espero que a matéria agora tenha ficado claro para você. E olha que legal que eu fiz aqui, não sei se você percebeu, mas eu mostrei agora, estou mostrando para você aqui, ó, mostrei 3 orações subordinadas substantivas subjetivas. Mostrei 3 casos de oração subordinada substantiva subjetiva. 3 casos aí. Um caso em que ela pode aparecer lá em sujeito, verbo, foi o primeiro caso. O caso em que pode aparecer a partícula C, um segundo caso, que é o si como PA. E no terceiro momento, com um verbo de ligação. Porque isso ficou claro, que o aluno revisou o assunto, ficou claro. Então, mostrei para você 3 casos aí de quando a oração é subordinada, substantiva, subjetiva. E que você vai tomar cuidado com a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Porque aqui, ó, você fez as perguntas, ó. O ministro alega o quê? Quem alega, alega algo. Ah, professor. Outra pergunta que o examinador pode fazer aqui é a seguinte. Veja bem. A inserção de vírgula imediatamente após a forma verbal alega preserva a correção gramatical do texto. Professor, não é aula de vírgula hoje. Não interessa. Eu quero saber. Não interessa. Ops, logo de ser bruto. Olha só. É possível inserir esta vírgula? Você estudou pontuação comigo. Posso separar constituintes diretos da oração? Quem são os constituintes diretos da oração? Sujeito, verbo e complemento. Posso separar? De jeito nenhum. Então o examinador vai perguntar se você pode inserir esta vírgula. E se você inserir esta vírgula, você vai cometer um erro. Porque você não separa sujeito, verbo e complemento na ordem direta. Na tela. Acompanhe. Então, cuidado. Você, meu aluno, não vai errar isso daí. Não posso inserir essa vírgula de maneira nenhuma. Aproveite ainda essa próxima frase que disse: não esperava que ele desistisse do concurso. Não é o caso do meu aluno, porque o meu aluno não desiste. Legal. Olha só. Não esperava isso, professor. Não esperava isso, professor. E aí, como coube isso? Legal. O que é conjunção integrante? Vamos anotar. Que conjunção integrante. Aí, como que é uma conjunção integrante, introduziu uma oração. Qual é o nome dessa oração, por favor? Vamos anotar o nome da oração? Oração subordinada
de natureza substantiva. Ó, não esperava isso. Observando o verbo esperar. Vamos agora procurar ali, fazer análise. Eu consigo fazer as perguntas, ó. Quem esperava o quê? É possível ou não é? É, professor, é possível, ó. Porque alguém esperava alguma coisa. Então o verbo esperar aqui é VTD. Ó, quem esperava, ou melhor, quem não esperava, né? Alguém não esperava o quê? Que ele desistisse do concurso. E aí a oração é subordinada substantiva? Objetiva direta. Sabe? Então essas perguntas podem te ajudar. Porque eu sei que a dificuldade do candidato é falar CVTD, CVI, se é verbo transitivo direto, se é verbo intransitivo. Eu sei que sua dificuldade é aqui também. Por isso, tem que voltar lá na aula de análise sintática do período simples e estudar, revisar. Aí quando eu falo, você fala assim, você é bruto. Não, porque eu tenho que falar mesmo. Eu tenho que falar que você tem que revisar. Você tem que estudar aquilo que nós já vimos lá atrás. Porque não adianta você chegar aqui comigo agora sem ter estudado o que nós já estudamos. Você viu que nós estamos construindo conhecimento aqui, né? Então, olha só, vamos comparar para poder finalizar, arrematar este bloco. Aqui eu fiz as perguntas, ó. Alguém alega alguma coisa. Quem alega o quê? Aqui, não dá para falar quem convém o quê. Na verdade é o que convém. Porque isso convém. É igual aqui, ó. Acontece que você não revisa. Ó, o que acontece? Isso acontece, né? Algo acontece. Então isso é sujeito. Não posso falar que é objeto direto. O problema é que o menino fala o quê? Acontece o quê, professor? Acontece algo, né? Aconteceu isso. É VTD. Pois é, você não vai fazer isso. Meu aluno não faz isso. O meu aluno vai analisar, vai olhar para o verbo, vai procurar o sujeito. É sempre assim. Toda vez na sua vida. Você olha para o verbo e vai atrás do sujeito. Sempre. Não vá querer analisar o verbo CBTD, VTI, sem antes observar quem é o sujeito. Porque senão você vai errar. E eu não quero que você erre. Tudo bem? Vou concluir mais um bloco agora. Eu encontro você no nosso próximo bloco para continuarmos as nossas análises. Um abraço do lucaslemos.pro.